Olá pessoal, mais uma aula aqui no canal e hoje, dando continuidade aí ao fascinante mundo dos seres vivos e dando continuidade às aulas sobre os 5 reinos, nós vamos falar sobre reino protoctista. Para quem não sabe, essa é a segunda aula que a gente está falando dos reinos e nós já temos uma aula aí no canal falando sobre reino Monera, tá? Em que a gente fala das bactérias e das arqueobactérias, tá? Se você não assistiu, assista, tá? Porque hoje nós damos continuidade ao mundo dos seres vivos falando do reino protoctista e hoje a gente inicia a aula sobre o domínio que a gente chama de eucária. Tá? Então a gente tem dois grandes domínios, o domínio das bactérias e das arqueias, tá? E o domínio eucária, em que fica basicamente todos os organismos eucariontes. Tá? O reino protoctista ele é composto basicamente de dois grandes grupos, tá? Que é as algas e os protozoários. Esse reino ele é muito diverso, tem muitas e muitas espécies, tá? Então eles formam um grupo com mais ou menos 20 mil espécies, sendo que a maioria das espécies são aquáticas, tá? Isso significa que você encontra essas espécies em ambiente marinho, oceanos, mares, né? Rios de água doce, lagos, poços, né, de água, poças e assim por diante. Se você encontrar uma pocinha de água suja aí em algum lugar na rua, por exemplo, pegar uma gotinha dessa poça, às vezes é provável e é muito provável que você encontre lá algumas dessas espécies principalmente protozoários, certo? Bom, como eu já disse para vocês, esse grupo, esse reino, é composto de protozoários e algas, tá? E esses grupos, eles compartilham algumas características, tá? Que características são essas? Eles são unicelulares, então uma grande parte desses organismos, eles não são visíveis, né, a olho nu, a gente precisa de ferramentas de microscópio, por exemplo, para poder observar, como protozoários e alguns tipos de algas unicelulares, tá? Mas existe também organismos que são pluricelulares, que são organismos maiores, tá? Alguns tipos de algas, por exemplo, que você consegue ver, visualizar, que são utilizadas aí como forma de alimentação, tá? E que eu já vou citar e vou falar sobre elas. Outra característica bem importante que todos os organismos desse grupo, eles possuem células eucariontes, tá? Para quem já assistiu aí no canal, nós temos aí várias aulas sobre células procariontes e células eucariontes, como célula animal, célula vegetal, tá? Mas, basicamente, o que é uma célula eucarionte? Uma afirmação bem simples, e uma definição bem simples, são células que possuem um envoltório nuclear, ou seja, célula que possui núcleo cobrindo ou protegendo o material genético da célula. Tá? Então, as espécies desse reino, elas compartilham essas três características que eu falei para vocês. Detalhadamente agora, vamos falar sobre cada um dos grupos. Tá? Primeiro, as algas. As algas, elas têm uma característica muito importante, inclusive uma característica que a gente vai ver lá no reino das plantas, tá? Que elas são seres autótrofos e fotossintetizantes. O que significa isso? Autótrofos, como você já pode observar a palavra auto, né? Se você, fazendo uma analogia com uma coisa mais simples, talvez que vocês consigam entender, autobiografia, por exemplo. Autobiografia é a pessoa que escreve sobre a própria vida, né? A própria pessoa faz a biografia da vida dela. Então, auto vem de algo próprio, né? De si mesmo. Essas espécies autótrofas,
elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas não precisam pegar alimento, energia, né, alimento e transformar em energia de outras espécies. Isso significa que elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como as plantas têm, tá? Pegando alguns compostos, né, da natureza, como gás carbônico, luz, água, e produzir a sua própria energia. Então a gente diz que as algas, né, que são organismos autótrofos fotossintetizantes, tá? As algas existem algas que são unicelulares, como essas daqui, que eu já vou falar sobre elas, mas também existem algas que são pluricelulares ou multicelulares, que a gente diz, que são esses três grupos aqui que eu coloquei aqui no canto, e eu já falo sobre elas, tá? Antes de falar sobre as pluricelulares, vamos falar sobre as algas unicelulares. Isso significa o quê? Que essas algas, não é possível observar essas algas a olho nu. Você precisa de microscópio para isso, tá? Então a gente tem o caso das euglenofícias, ou euglenófitas, ou simplesmente euglena, tá? São conhecidas como algas verdes, e elas são flageladas, elas têm uma espécie aqui de uma extensão, ou de um rabinho, em que ajudam no processo de locomoção. Essas algas, pessoal, elas são muito importantes porque elas são responsáveis por produção de oxigênio, tá? Elas são os fotossintetizantes. Então, quando você vê, por exemplo, em algum lago, que o lago está totalmente verde ou escuro, você tem uma floração ali de algas, tá? E grande parte do oxigênio que nós usamos para nossa respiração, ou que outras espécies que a gente chama de aeróbias, né, que são espécies que utilizam oxigênio para sua respiração, utilizam, grande parte são feitas desse oxigênio é produzido por essas algas, essas microalgas, tá? Muitas vezes a gente acha que a maior parte do oxigênio, né, que é produzido no planeta é produzido pelas plantas, principalmente pelas florestas, como a Amazônia, né? Mas não. A maior parte é produzido pelas algas marinhas, tá? Como, por exemplo, as euglenas aqui que eu citei para vocês. Um outro tipo de alga são as pirrofícias, tá? Conhecida como algas pardas. Elas são o que a gente chama de dinoflageladas, tá? Então, elas têm dois ou mais de um flagelo aqui, por exemplo. E essas espécies aqui, elas produzem substâncias meio avermelhadas. Às vezes você vê em praias, né, nas ondas, às vezes, florações de algas que tornam aquela água totalmente vermelha, parece sangue. Tá? São basicamente florações de algas dinoflageladas, aí, de algas que a gente chama de pirrofícias, os pirrófitas aqui, certo? Um outro grupo também de microalgas que a gente diz são as crisofícias, que são as algas douradas. São um grupo diverso e tem tamanhos variados e são muito importantes, por exemplo, também para a produção de oxigênio, né? Um grupo muito importante aí do fitoplâncton, tá? E agora as algas que eu falei para vocês, que são as algas multi ou pluricelulares. São esses três grupos aqui, que a gente chama de clorófita, rodófita e feófita, tá? Essas algas aqui, elas são utilizadas às vezes para alimentação. Como, por exemplo, as clorófitas são conhecidas como algas verdes, tá? As rodófitas como algas vermelhas e as feófitas como algas pardas. A rodófita, por exemplo, você encontra ela, às vezes, em algum tipo de alimentos, né, e comida tradicional, por exemplo, japonesa, né, no sushi, no sashimi, aquela alga ou aquela estrutura que está ao redor, por exemplo, do bolinho de arroz. Tudo lá é um tipo de alga, tá, chamada de nori. Então, essas algas você pode encontrar, às vezes, também para produzir agar, que é uma espécie de cultura, né, para você fazer cultura de bactérias, e muitas outras utilidades
que você tem para essas algas que são as algas macroscópicas, que a gente consegue observar e são as algas multicelulares, certo? O próximo grupo que a gente vai ver é um grupo também muito diverso, né, e que praticamente dá o nome aí ao reino protoctista, que é o grupo dos protozoários, tá? Os protozoários, eles são classificados basicamente pela forma de locomoção. Então a gente tem os esporozoários, os flagelados, os ciliados e os risópodes, tá? Então você vê o, o, o tipo esporozoário que a gente diz, ele não tem uma forma de locomoção muito definida, tá? Exemplo que a gente tem desse grupo, né, ele parece, esse é o formato mais ou menos, a gente tem o Toxoplasma gondii, que ele causa uma doença chamada de toxoplasmose. Numa aula futura, a gente vai falar basicamente de algumas doenças aí causadas por protozoários, ok? Um outro grupo muito importante também são os flagelados. Os flagelados, eles possuem essa estrutura, são todos organismos de uma célula só, unicelulares, então a gente precisa de microscópio para observar eles, tá? E esses flagelos, que são essa espécie de rabinho aqui, ou chicotinho, ele usa basicamente para mexer, né, para bater aquele rabinho ali e se locomover basicamente em vários meios aí. O exemplo que a gente tem desses flagelados é o Trypanosoma cruzi, tá? Que ele causa uma doença bem grave chamada de doença de Chagas, tá? O próximo grupo são os ciliados. Característica desse grupo é a presença de cílios, como se fossem pelinhos ao redor aqui, e a gente tem como exemplo aqui o paramécio. Então ele basicamente mexe esses pelinhos, bate os pelinhos, e dessa forma, no meio em que ele tiver, principalmente meio que a gente chama de aquoso, meio com água, ele acaba se locomovendo dessa forma através dos pelos, tá? O outro grupo muito importante, que você já deve ter ouvido falar, são os risópodes. E a gente tem aqui um representante, as amebas, tá? As amebas, elas se locomovem basicamente como se fosse uma geleia, tá? Ela vai esticando, ela estica uma parte, depois estica outra, ela vai se arrastando, basicamente, tá? Com essas estruturas alongadas aqui, ou ela é bem flexível, que a gente chama de pseudópodes, certo? E é dessa forma que ela se locomove, ok, pessoal? Para a gente encerrar, como que essas espécies se reproduzem? Existem basicamente dois tipos de reprodução aí das espécies aí do reino protoctista, que é reprodução assexuada e reprodução sexuada. Muito parecido com a reprodução das bactérias, tá? Reprodução assexuada, ela se reproduz por divisão binária, ou que a gente também conhece por bipartição. É bem simples o processo de reprodução, bem simples de entender. Tá? Então aqui você tem, vamos supor aqui, um paramécio ou um flagelado, ele simplesmente, a partir de um processo químico, acontece em determinado momento, essa célula ela se divide no meio e produz dois indivíduos, tá? Dois flagelados ou dois paramécios. A outra forma de reprodução é por reprodução sexuada. E vocês devem saber que para existir reprodução sexuada você precisa de dois indivíduos e precisa de troca de material genético, tá? E o processo de reprodução, duas espécies, por exemplo, de protozoários, como os paramécios, por exemplo, se encostam um no outro a partir de uma abertura ou de uma ligação entre uma célula e outra, existe a troca de material genético e a partir disso ocorre a reprodução sexuada, tá? Com mistura de material genético. Certo, pessoal? Então, o que a gente viu hoje foi então o reino protoctista, e a gente falou sobre as algas e sobre os protozoários, um grupo bem diverso aí, que está na natureza, que está principalmente no ambiente aquático, tá? E um grupo muito importante, principalmente
as algas e as microalgas, que têm uma relevância e uma importância muito grande aí para a produção e a ciclagem aí, né, do oxigênio, que é tão importante para a respiração dos seres vivos, principalmente para a nossa respiração. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nos estudos de vocês e na compreensão da vida, na natureza, do quanto é importante estudar os seres vivos, o quanto é importante que esse conhecimento se transforme em consciência, né? Que a gente possa admirar mais a natureza, os seres vivos e principalmente que a gente possa respeitar os seres vivos que são tão importantes aí no nosso planeta e importantes na natureza. Então, por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Até a próxima.